Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você acha que comprar um carro ou uma moto de leilão é uma puta de uma furada, talvez você esteja completamente equivocado. Vem aqui com o titio que eu vou te explicar. Eu não sei exatamente porquê, mas aqui no Brasil, quando a gente fala em veículos de leilão, isso já é associado imediatamente a uma roubada, a uma furada, de um veículo ferrado, arrebentado, roubado, todo caqueirado ou com algum tipo de sinistro muito grave. Mas nem sempre é assim. Eu acompanho muitos programas de televisão, pela própria internet também, TV a cabo ou internet, nos Estados Unidos e na Inglaterra, mais ainda nos Estados Unidos. E é impressionante como lá é algo completamente normal. Todo final de semana são leiloados milhares de veículos. Faz parte da tradição americana. O pai vai com um amigo ou vai com um filho, participa de um evento como esse. É algo super legal, você vê uma série de veículos e em muitos casos eles acabam comprando um carro para uso próprio, para negociação ou como um primeiro carro para o seu filho. Aqui no Brasil ainda há um ranço muito grande e a gente associa diretamente veículos de leilão a veículos ruins, com problemas, com documentação errada, batidos, ou seja lá o que for. Mas eu vou mostrar para vocês que não necessariamente. Aliás, se você entender o mecanismo, pode ser um puta do negócio, seja para você fazer realmente uma negociação, comprar um veículo num preço mais acessível e revender, ou até para você comprar um carro para seu uso pessoal mesmo. Antes de mais nada, a gente precisa entender que um leilão, ele nada mais é do que um meio pelo qual você vai vender ou vai comprar um carro, uma moto, seja lá o que for. Então você pode, digamos que você é comprador, você pode comprar um carro numa concessionária, você pode comprar um carro numa agência, você pode comprar um carro diretamente do atual dono, quer dizer, uma negociação pessoa física com pessoa física, ou você pode comprar um carro através de um leilão. Todos esses são apenas meios, instrumentos pelo qual você compra ou vende um veículo. Então, o leilão em si não é nada nem bom ou ruim, é apenas um meio, um local onde são negociados esses veículos. Bom, agora que nós sabemos que o leilão nada mais é do que um meio, um local onde esses veículos são negociados, vamos entender, conhecer a origem, ou melhor, de onde vêm esses carros que são negociados no leilão. A gente tem basicamente três possibilidades. Primeira, são os veículos oriundos de seguradoras. Esses veículos podem ser veículos que foram furtados ou roubados. A seguradora recupera esse veículo, ela coloca ele em leilão para eles poderem ser comercializados e reduzir o prejuízo que a seguradora teve. Podem ser veículos também de seguradora, mas que sofreram uma avaria grave, sofreram um sinistro, bateram, alagamento ou alguma coisa assim. A segunda opção, ou origem, são os veículos oriundos de bancos e financeiras. Então, digamos assim, eu, você, qualquer um de nós, a gente comprou um veículo financiado. Pegamos o carro, botamos ele na garagem, começamos a rodar, fomos pagando ali a parcela. Num dado momento, alguma coisa aconteceu, você perdeu o emprego, ficou apertado, ganhou mais um filho, colégio, seja lá o que for, você não teve mais condição de pagar as prestações do veículo. Aí você fica devendo uma, duas, três, chega num determinado ponto que o banco fala assim: amigão, eu vou ter que pegar esse carro de volta. Ele entra com uma ação contra você de recuperação, o juiz emite um mandato de busca e apreensão. E num dado momento você está na tua casa, bate o oficial de justiça lá e fala: bonitão, dá o carro aqui pro titio. E aí a financeira, o banco ou a financeira recuperam esse veículo pelo não pagamento das prestações. E a terceira opção, ou terceira origem, são os veículos oriundos de frota de empresa. Então toda grande empresa normalmente costuma ter uma frota de veículos que são destinados ao uso do pessoal comercial, quer dizer, os vendedores, tem veículos para o pessoal da gerência, diretoria e por aí vai. Então são veículos adquiridos pela empresa para servir aos seus funcionários
e que depois de um determinado período eles são colocados à venda para que se compre uma nova frota, faça o que se chama de renovação de frota. Bom, os veículos oriundos de seguradora a gente já descarta logo, tá? Porque deixa isso para os especialistas, os caras que conhecem, trabalham com isso há muito tempo, conhecem os carros, tem mecânico, tem toda uma estrutura para poder negociar, para comprar, para revender peça. Não é o nosso caso, deixe isso de lado. Até porque em muitos casos, esses veículos oriundos de seguradora, eles são até especificamente para desmanche, ou melhor, para retirada de peças. Eles não podem sequer ser utilizados no dia a dia, não podem ser legalizados para o uso nas ruas. Então deixa esse negócio para um segmento profissional atuar. Já os veículos oriundos de bancos e financeiras já são uma boa opção, tá? Por quê? Porque são veículos que os donos era alguém como eu e você, que simplesmente não teve dinheiro para pagar a prestação e o banco tomou de volta. O único adendo, a única atenção que a gente tem que ter é o seguinte: se era um veículo que era de uso pessoal de alguém e essa pessoa não pagou as parcelas e por consequência o banco tomou o veículo de volta, significa o seguinte: irmão, o cara estava duro, ele estava sem dinheiro, então muito provavelmente ele não vinha fazendo as manutenções preventivas e necessárias do veículo. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque o carro pode estar numa condição ruim, pode ter elementos, itens, peças do veículo que estão em condições bem complicadas. Então você precisa analisar bem na hora de você comprar um carro oriundo de banco financeira. Você tem que ter a capacidade de analisar o estado do veículo e se o preço dele está com um desconto bem razoável em relação ao preço de mercado. Porque aí, caso você precise fazer uma manutenção um pouco mais cara, você tem sobra suficiente para fazer essa manutenção e ainda assim ser um bom negócio. E em terceiro lugar tem o filé mignon do mercado, que na minha opinião, que são os veículos oriundos de frota de empresa. Eu, antes de me tornar empresário, eu era funcionário concursado de uma grande empresa nacional e eu tinha um carro à minha disposição. E é muito simples, você vai na concessionária, você pega esse carro 0 km, você vai usando ele para o seu dia a dia no trabalho e a cada normalmente 6 meses ou 1 ano, dependendo da empresa, você é obrigado a parar o carro por um dia para fazer uma revisão nele em oficinas cadastradas. Então são veículos utilizados fundamentalmente para trabalho e que recebem manutenção preventiva periódica. E mais, como é um carro que a empresa deu para você utilizar nas suas atividades profissionais, você cuida dele, né? Porque qualquer dano que você cause ao carro, que não seja um desgaste natural, você que paga, inclusive multa. E tem mais um detalhe: quando você pega esses veículos, são veículos mais básicos, né? Gol, Fox, Palio, essas tranqueiras, normalmente são veículos destinados à equipe comercial, quer dizer, o pessoal mais operacional. E aí, obviamente, são veículos que rodam mais, são veículos que são parados na rua muitas vezes. Então acabam, apesar da manutenção mecânica ser preventiva, a parte estética do veículo, ele acaba estando um pouco mais judiado. É arranhãozinho, é batidinha, moça, enfim, é um carro que acaba sendo um pouquinho mais judiado, por assim dizer. Agora, existem também os veículos de gerência e diretoria, né? Que aí a gente está falando mais de Honda, Corolla, Ford Edge, Fusion, enfim, aí tem uma infinidade. Quer dizer, eu estou falando de veículos mais premiums, que aí são veículos destinados à gerência e diretoria e que, além de passar por todo o processo de manutenção que eu citei anteriormente, eles também normalmente são veículos em que os seus executivos, né, eles têm direito à vaga de estacionamento. Então, basicamente, são carros que saem da garagem da sua casa para a garagem do trabalho e depois voltam da garagem do trabalho para a garagem de casa. Então são carros normalmente muito bem cuidados. Então, pessoal, se vocês estão pensando em comprar um veículo de leilão, eu sugiro que seja oriundo de frota de empresa e que vocês foquem naqueles veículos de
de executivos da empresa, gerência e diretoria. Quer ver um exemplo? Dá uma olhada aí. Esse é um Ford Edge, veículo 2014, é um SUV Premium, o carro é maravilhoso. Eu nunca tive o Ford Edge, mas eu já tive o Fusion, que é basicamente a mesma plataforma, um conjunto interno de recursos muito parecidos. E já andei também no Ford Edge, nunca tive, mas já andei. É um puta de um carro, é uma nave. Você vê aí, é um veículo que tem com lance mínimo R$33 mil, é um veículo oriundo de uma empresa da área de petróleo e gás, de diretoria de uma empresa da área de petróleo e gás. O lance inicial é 33 mil e ainda não teve nenhum lance. Quer dizer, se você chegar e pagar o lance mínimo, pum, você compra esse veículo. Então você vai comprar um Ford Edge por 33 mil e o valor de mercado dele é em torno de 75. É claro que você precisa ficar atento também que não é só o valor do lance, né? Você precisa analisar no edital se o veículo possui alguma pendência de PVA, multa, alguma coisa do gênero. E também você não pode esquecer que todo leilão você tem que pagar comissão para o leiloeiro, que pode variar aí de 3 a 10%. Então isso aí você tem que prestar atenção. Mas ainda assim, vamos supor essa situação que eu acabei de mencionar. Você paga 33 mil no veículo. Digamos que você tenha que pagar 10% de comissão. São R$3.300, quer dizer, R$36.300. E digamos que você vai gastar aí mais uns 3 mil e poucos reais em manutenção, para deixar o carro novo, óleo, filtro, vela, deixar o carro um espetáculo, mandar dar um polimento geral, vai ficar zerado o carro. Você vai gastar 40 mil num veículo que tem preço de mercado de 75 mil. E com certeza, como eu já falei com vocês, é um carro de empresa, utilizado por diretoria, que vai de garagem para garagem, com toda a manutenção preventiva, um carro bem cuidado, bem tratado, e uma quilometragem razoavelmente, não digo baixa, mas compatível com o ano do veículo. Então é um baita de um negócio. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo, que se eu puder esclarecer, eu vou esclarecer. Não esquece daquela merda toda, compartilha, like, vocês já sabem disso aí. Até o próximo, um abraço, fiquem com Deus e fui!